Olá, sejam todos muito bem-vindos. A nossa conversa hoje é sobre a odontologia, o quanto ela mudou e o quanto ela ainda vai mudar relacionado à tecnologia, comunicação, autoridade, percepção de valor e comunicação com os nossos pacientes. Porque não basta ser tecnicamente bom. O mercado mudou, o comportamento dos nossos pacientes também mudou e a forma como construímos a nossa carreira também mudou. E talvez esse seja o momento mais interessante da odontologia, onde ciência, tecnologia, empreendedorismo e comunicação andam cada vez mais de mãos dadas. Somos três amigas, três dentistas de três lugares opostos do Brasil, juntas num único propósito: trazer para você que está aqui nos vendo nesse podcast um pouco do que a gente vive. Andressa, conta um pouquinho qual é a sua realidade clínica dentro da odontologia digital. Oi, Karina, eu sou a Andressa, eu sou formada já há 21 anos, muito tempo de mocho, e sou especialista em implantodontia, prótese dentária, eu trabalho com reabilitação oral e eu estou na odontologia digital já há mais de 10 anos. Então, hoje, o meu trabalho ele é totalmente no fluxo digital. E isso gerou uma grande mudança, que é sobre o que a gente quer conversar aqui hoje. Isabela, conta pra gente você um pouquinho, o que você descobriu dentro da odontologia digital que transformou a sua vida, a sua carreira. Então, Karina, eu sou a Isabela, de Belo Horizonte, sou especialista em prótese, trabalho com odontologia digital desde 2017. Então, para mim, foi uma grande transformação, porque a forma de olhar, de cuidar do paciente mudou totalmente, né? A gente tem muito mais previsibilidade dos nossos casos, a comunicação com o paciente mudou totalmente. Então, realmente, é uma nova forma de enxergar os nossos pacientes. E você, Karina, conta um pouquinho também da sua realidade. A minha história com a odontologia digital, ela começou há alguns anos, onde eu sempre falo que foi pela dor, né? Minha clínica é numa cidade pequena, no sul de Minas Gerais, onde não havia radiologia próxima, não havia laboratório próximo. Tivemos que buscar recursos digitais para inserir dentro do fluxo da minha clínica, para que a gente pudesse entregar para os nossos pacientes tratamentos rápidos, eficazes, que é isso que a odontologia digital traz para nós, né? É mais interessante que nós temos aqui 3 mulheres que trabalham com odontologia digital, cada uma com um modelo de negócio distinto. Isso que é muito interessante da gente falar, porque não existe uma padronização, não existe uma receita para o digital, mas que existem inúmeras possibilidades de entrar nessa odontologia que é tão fascinante, né, Andressa? Conta um pouquinho. Exatamente, porque o mais interessante da odontologia digital, do fluxo digital, e que precisa ficar claro, né, para os nossos ouvintes aí, que a odontologia digital ela não existe só uma forma de você fazê-la. Sim. Você pode ser 100% chairside ou labside, você pode ter o laboratório dentro do consultório, pode optar por trabalhar apenas uma parte do fluxo na sua clínica e terceirizar o restante. Então, o que eu gosto muito na odontologia digital é justamente essa versatilidade e as inúmeras possibilidades de modelo de negócio que a gente pode ter. Afinal de contas, tudo que a gente busca de tecnologia para as nossas clínicas, no final, é um único propósito: oferecer tratamentos de qualidade para os nossos pacientes. Eu sempre falo que a odontologia digital ela não é uma nova odontologia, é uma forma digital de realizar todos os processos, todas as etapas, é pensar no final antes do começo. Então, traz para a nossa clínica, para o nosso fluxo de trabalho, essa previsibilidade. Me fala um pouquinho, meninas, como que vocês veem a odontologia de hoje relacionada à odontologia de 10 anos atrás? Nossa, Sabe o que eu acho interessante? A gente esclarecer alguns nomes, porque a gente sabe que tem dentistas que já estão no fluxo, estão pensando em entrar no fluxo, mas tem aqueles que ainda estão perdidos. Então, a gente conversa sobre o chairside, como você, Karina, que tem todo o fluxo dentro do consultório, nós que somos labside, mas gera uma dúvida. Então, para quem está nos vendo, o chairside, o que seria? Todo o fluxo dentro do consultório. Você executa os seus trabalhos, como o próprio nome diz, ao lado da cadeira. E o labside é quando você trabalha delegando para o seu laboratório.
Existe uma regra? Não existe uma regra, né? Eu acho que o mais interessante do digital é isso, você ter essa flexibilização dos processos. Então, falando sobre o que você contou, me perguntou, na verdade, sobre os 10 anos, eu acho que mudou muito. Muito, porque o que a gente trouxe, que é o mais precioso que todo mundo tem, é o tempo, essa agilidade, né, Karina, é algo que é assim, quem trabalha sabe o quanto ela é importante. Você percebe isso também, Andressa? Totalmente. Eu sou protesista há mais de 15 anos. E venho de uma época em que a prótese tinha muito metal, fundição, muitos processos. Para entregar uma coroa eram inúmeras sessões. E hoje, a previsibilidade e a assertividade da odontologia digital, ela realmente agiliza muito o processo, desde que você conheça a fundo todas as etapas. Eu acho que o mais importante, mediante a tudo que a gente vê no digital, também é entender se aquele fluxo faz sentido para o seu modelo de negócio a partir do momento que você entende os números. Quais são os seus números? O que você busca com o digital? Você busca uma melhor comunicação com o seu laboratório, você busca lucratividade, você busca entregar um pouco do seu tempo para aprender, porque a curva de aprendizado existe. A dedicação para aqueles trabalhos, a partir do momento que você se dispõe a ter o fluxo digital dentro da sua clínica, você sabe que você vai ter que entregar um pouco do seu tempo para aquele trabalho ser executado dentro da sua clínica, que é o modelo que eu tenho na minha clínica hoje. Claro que com o passar do tempo, você começa a desenvolver processos que ocupem menos do seu tempo, mas tudo dentro de um planejamento estratégico de processos, de padrões, de POPs, de tudo bem coordenado para que aquilo não seja um peso, um fardo, que é o que eu vejo hoje. Muitos dentistas se frustrarem com o digital. Não sei se vocês sabem desses dados, mas alguns anos atrás tinham mais pessoas vendendo equipamentos que não estavam sendo utilizados na clínica do que comprando novos. Exato. Teve a geração da frustração, não Com teve? certeza. Muito. A curva de aprendizado da odontologia digital, ela é intensa. E eu acho muito importante, eu sempre tento explicar isso para os meus alunos, das 3 etapas principais, CAI, CAD e CAM. E você não precisa entender você precisa entender as 3, claro, mas você não precisa ter as 3 para começar na odontologia digital. Eu sempre brinco com os alunos que a porta de entrada, quero começar a odontologia digital, não sei por onde. A porta de entrada é qual? É o scanner. Aquisição de imagem, uma panorâmica digital na sua clínica. Você ter as imagens digitais já é um grande passo para você entrar na odontologia digital, não concorda, Isabela? Demais, porque a gente vê que o scanner intraoral, ele é o equipamento mais disruptivo dos últimos anos, dentro da odontologia digital. Vocês concordam? Super, com certeza. A Andressa falou um ponto super importante, que nós, como treinamos colegas, damos cursos, é super importante o quê, gente? Que é a base de tudo, o conhecimento. No mercado onde oferecem tantas ferramentas, você conhecer antes de adquirir, eu acho que é fundamental. Saber o que vai encaixar no seu modelo de negócio, o quanto aquilo vai te trazer, né, Karina? Você que, assim, dá um show de gestão e tem clínica, a Andressa também, que gera processos, que tem clínicas maiores, o quanto isso vai agregar para a rotina. Então, eu falo que a base é o conhecimento. E aí, quando a gente fala do scanner intraoral, ele é realmente um equipamento inicial. A gente tem que falar um ponto importante aqui, você dentista que está vendo o nosso podcast, que aquela pergunta, qual scanner eu compro? Clássico. Ela não é tão simples de ser respondida. Perfeito. Sempre que algum aluno, algum mentorado me procura com essa pergunta, eu devolvo a ele com a seguinte pergunta: para que você quer ter um scanner? Exato. Qual a finalidade? Você vai escanear o quê? Qual é o seu modelo de negócio? O para que você vai usar o scanner? São perguntas que nós iremos devolver a você e você mesma vai conseguir ter a resposta que você quer ter. E é interessante a linha de raciocínio desse ponto, porque além de entender que para cada especialidade odontológica vai ter um equipamento que vai responder melhor às suas necessidades, o que eu vejo hoje é assim,
os dentistas acabam ficando refém das empresas, porque compram o scanner e fazem apenas o curso da empresa, de como começar a escanear. Aperta o botão X, Y, Z e envia aqui. Mas quando a gente estava na faculdade, aprendendo a moldar, a gente estudou muitos materiais dentários, entendeu a fundo como cada um deles funcionava. E aí sim a gente foi aprender a técnica de como colocar a moldeira e como moldar. Com o scanner, eu acredito que é a mesma coisa. Hoje em dia, tá se aprendendo a apertar botão, passar o scanner na boca, mas não se está entendendo a fundo o funcionamento dos scanners e aí sim poder trabalhar melhor com eles. Vocês não acham? Demais, isso que você falou é super legal. E é uma frase que eu adoro falar também para os meus alunos, é que é o seguinte, o digital não é só apertar o play. Exato. Existe uma caminhada, a curva de aprendizado que a Karina falou que ela existe, ela é real, né? E você, dentista, que está adquirindo o seu scanner, você tem que buscar conhecimento, porque ele pode te entregar inúmeras ferramentas que te agregam no seu dia a dia, que vão fazer toda a diferença. Então, a gente fala desde um histórico até uma comunicação, a uma previsibilidade para as reabilitações. Então, assim, são tantas ferramentas e o que eu percebo realmente é isso, que às vezes o dentista, ele não quer aprofundar por não saber e se basear num conhecimento restrito. E entender que é apenas um substituto de moldagem, porque muitas vezes as empresas fazem essa propaganda, né? Você não vai mais precisar moldar. E, na verdade, a gente continua precisando moldar, em alguns casos. Um ponto super importante desse podcast é uma coisa que eu não sei se a gente comentou, que a gente faz mestrado em odontologia digital, né? Então, o que é um ponto a ser considerado aqui? Não é tão simples um escaneamento, né, gente? Não é. Não é uma filmadora filmando dentes. Tem muita ciência. Tem muita Tem ciência. muita ciência por trás, mostrando muitos atropelos. A gente teve um episódio, alguns módulos aí, que todo mundo ficou super assustado com os resultados de diversos artigos que nós tivemos a oportunidade de estudar. Que erros de malha, a Isabela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né, Isabela? Sim. O quanto escanear de qualquer maneira, não ter a técnica correta, não ter o isolamento correto, a luminosidade correta, podem trazer problemas graves no resultado final de uma reabilitação. Exato. Não é? Exato, porque a estratégia de escaneamento ela é fundamental. Então, como a Andressa falou, não é só ligar o scanner e colocar na boca do paciente, né? Você precisa seguir um caminho, respeitar esse caminho. Você tem ainda as condições do meio bucal que sofrem total influência. Então, você precisa saber do comportamento da luz perante uma saliva e saber que aquela saliva não poderia estar ali, né? Até a iluminação ambiente tem a posição do paciente na hora do registro oclusal. Então, são tantos fatores que podem influenciar a qualidade do seu resultado final, de uma malha, de um escaneamento de boa qualidade, que é preciso o conhecimento. E o que a gente está vendo hoje no mercado? Diversos alunos me procuram com esse relato. Eu estou moldando, porque eu escaneio e as minhas peças não vêm adaptadas. Eu tenho que ficar fazendo desgastes, eu tenho que ficar fazendo assentamento das peças ali na boca. Então, eu acho que é muito mais fácil moldar. Mas, às vezes, o que está faltando é ter uma técnica correta de todos os processos. Sabe o que eu percebo? Eu queria saber se vocês também percebem isso com os alunos de vocês. Não é só comprar o scanner. Precisa mudar a mentalidade. Porque se você compra o scanner e acha que vai continuar fazendo tudo igual, você se frustra. Porque o processo, ele tem várias diferenças do processo analógico. Um deles é o quanto as pessoas se chocam ao entender que ao comprar o scanner, por exemplo, o laboratório vai ficar mais caro, os componentes vão ficar mais caros, só que só vai ficar mais caro se você não fizer o que a Karina faz super bem, a gestão dos seus processos, a gestão da sua clínica, analisar os seus números, entender o fluxo completo, porque aí, no final das contas, você vai perceber que o digital, ele vale a pena, sim, porque você ganha tempo.
Mas tem que mudar a mentalidade no momento em que você entra na odontologia digital. E ao mesmo tempo, você falando de mudança de mentalidade, eu não sei, meninas, se vocês recebem muito essa pergunta. Tô querendo comprar um scanner. Dá para escanear para protocolo? Eu acho que essa pergunta é clássica. Pergunta de Vai dar milhões. certo. Então, a gente, Com como certeza. alunas do mestrado, e a gente está vivendo a ciência muito de perto, muito na realidade com as pesquisas, e a gente vê que existem limitações, e isso é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque existem limitações. Exato. Evoluímos muito, mas existem as limitações, sim. E eu vejo, Isabela, como a gente tem lá na clínica todo o fluxo, o CAI, o CAD, o CAM, eu vejo que os dentistas estão desenvolvendo o seu modo de trabalhar, por exemplo, com arco total, com escaneamento por uma prótese, 100% no fluxo digital. Ainda não tem receita. E essa receita que os dentistas estão buscando, quanto é 1 mais 1, que é 2, ela ainda não tem todas as respostas. Existem técnicas. Cada um está desenvolvendo a sua técnica, mas o que nós vemos hoje no mercado é que os equipamentos, os softwares estão em constante progressão e evolução para entregar para o dentista Os melhores resultados. os melhores Cada resultados vez mais rápido. cada né? vez mais rápidos. Então, o que fica de, entre aspas, aqui desse assunto? Que não basta conhecer as marcas. Uma coisa importante a ser dita aqui. Uma marca tem 4 modelos de equipamento. E muitas pessoas pensam que o modelo mais caro é o melhor, porque foi o último que saiu. É verdade, meninas? Pode até ser melhor, mas será que você precisa de tudo aquilo que ele oferece? Exato. Será que tá adequado para o modelo de negócio dele? Exato. A gente tem que entender muito para poder indicar. Não tem Então, receita. Primeiro, analisar isso, entender que o mercado está em constante crescimento e evolução de técnicas para a gente conseguir trazer para a nossa realidade clínica o que realmente vale e o que tem validação. Porque temos também aí no mercado dezenas de equipamentos, softwares que não têm validação. E às vezes você fazer uma compra errada vai te trazer mais frustração do que bons resultados. E sabe o que é interessante, Karina? A gente vê nesse processo de evolução que o mercado está com inúmeros equipamentos. Então, quando eu comprei meu primeiro scanner, tinham 4 scanners disponíveis no mercado. É verdade? Se com vocês também. Sim. E hoje, gente, a gente vê uma gama de scanners, assim, infinito. E não tem como a gente não falar dos chineses. Com certeza. Que eu percebo, assim, de 2019 para cá, veio marcas da Coreia do Sul e aí entraram os chineses. Então, o mercado, ele realmente está competitivo. Ele está competitivo e isso é bom. Porque eu vejo Fica cada vez mais acessível a acessível. entrada. Então, a tecnologia, em termos de custo, ela se tornou mais acessível também. Você concorda, Andressa? Claro. Ficou muito mais acessível, acho que vai ficar ainda mais, de uma forma cada vez mais rápida. A gente tem visto a evolução muito rápida, inclusive das impressoras, dos materiais de impressão. Eu acredito que é a grande tendência dos próximos anos, tanto a gente ter materiais melhores, impressoras melhores, mais acessíveis, e os scanners, então, a gente viu o scanner facial revolucionando, é muita tecnologia numa ferramenta. Quando a gente teve a conversão dos materiais amálgama para resina, foi um boom, né? Sim. Fotopolimizador, luz, como que aquilo ia ser entregue no mercado, como que os dentes iam atuar, né, usando um material tão diferente. E o escaneamento, a impressão 3D, ela está trazendo para o nosso cenário atual uma transformação gigante. E muitos dentistas ainda não enxergaram que entender, conhecer é diferente de sair comprando qualquer coisa. Exato. Então, sempre digo isso. Às vezes, você não precisa ter nada, mas você precisa estar numa conversa, você precisa estar numa roda de dentistas e saber o que a sua profissão tem de novo no mercado. Perfeito. Você não precisa ter para ser. Exato. Mas você precisa conhecer. Saber. Acho que isso Até é porque fundamental. o aprendizado, o conhecimento, ele gera o amadurecimento da gente como profissional. A gente precisa estar maduro para receber o que vem de novo. E isso, gente, isso aqui não está preso a implantodontista, protesista, ortodontista. Se você é clínico geral
e quer atender no fluxo digital, quer ter o digital na sua clínica, você pode usar um software para encantamento do seu paciente quando você vai fazer uma Para venda, diagnóstico. para diagnóstico, uma IA. Não podemos deixar de falar de IA, né, gente? A inteligência artificial, ela está segmentada em todos os processos da nossa vida pessoal e profissional. Ela já está muito enraizada nos nossos consultórios, muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Porque tem muito dentista que mesmo não tendo os aparelhos, enfim, se você manda os seus trabalhos para um laboratório digital, você é digital, certo? Perfeitamente. E os seus trabalhos estão sendo fortemente influenciados pela inteligência artificial em diversas etapas do processo, né? Exato. No escaneamento, principalmente nos softwares de planejamento digital, inúmeras ferramentas já estão utilizando. Mas eu tenho estudado muito inteligência artificial nos últimos tempos e eu gosto muito de entender e perceber a evolução do uso dessa ferramenta, tanto no diagnóstico, por exemplo, a ferramenta que ajuda você a fazer o laudo da radiografia panorâmica, é uma ferramenta muito visual para o paciente, mas também o desenvolvimento dessa ferramenta para ajudar o dentista nos processos, em análise de equipe, de desempenho, em qualquer tarefas que sejam repetitivas, burocráticas. Aí a inteligência artificial vai revolucionar cada vez mais os nossos consultórios. E, Andressa, eu acho que fica algo oposto quando você quer digitalizar a sua clínica, falando em escaneamento, impressão, fresagem, e você não tem a gestão da sua clínica alinhada. Você não tem um software de gestão onde você absorve tudo que ele entrega, você não tem um treinamento da sua equipe, porque muitas vezes, para você entregar mais rápido, que é o sonho dos dentistas que estão indo para o digital, se você não tiver uma equipe que conversa, se você não tiver uma clínica que te entrega os processos, as etapas, junto com o fluxo rápido que você quer ter, não vai caminhar. Exato. Não existe um caminho sem o outro. E é aí que a inteligência artificial entra. Sim. Se você tem os processos digitais e você une tudo isso a uma IA bem estruturada e bem usada, você vai atingir todos os objetivos que você quer a partir do momento que você tem isso estruturado e bem colocado dentro da sua clínica. Concordo plenamente com você. Acredito que já é uma realidade. Em muitos consultórios, na sua clínica, na minha clínica, a gente faz isso com muita frequência, assim, de rever processos, de treinar a equipe e de fazer melhorias. Então, e acredito que a gente está, assim, só começando essa questão da inteligência artificial nos nossos processos e ajudando aí nessa gestão. Eu acredito que vai ter uma revolução ainda maior e rapidamente. E é interessante porque a gente fala de odontologia digital e para os colegas que estão nos escutando, fica restrita a ferramenta. Você vê que ela está no nosso dia a dia. Muito. Não só, obviamente, né, gente, nos processos com o paciente, mas os processos internos que são extremamente importantes para que tudo flua de uma maneira certa. Organização, né, dos arquivos. Sim. A partir do momento que você começa a escanear, você não gera material físico, mas você gera arquivos digitais. E você é responsável por eles. Se você não tiver uma organização, um processo bem estruturado de como armazenar, de como organizar esses arquivos, você vai crescer desordenado, né? E você tocou num ponto importante, porque arquivar os nossos pacientes, os processos que a gente faz deles, seja numa reabilitação em todas as etapas, a gente fala muito da experiência do paciente, porque ela é totalmente diferente. Como eu já tenho há muitos anos esse hábito de escanear dos meus pacientes em todos os processos, seja desde uma profilaxia. Isabela, você escaneia para fazer uma escaneio? Porque é naquele momento que eu comunico com o meu paciente, olha, vamos melhorar, vamos observar essa recessão gengival, olha, você está percebendo que tem um desgaste? A comunicação, ela sai do espelhinho. Com certeza. É uma outra experiência. E baseado nisso, o conforto, né, gente? A gente não pode esquecer disso, que é clássico. É um procedimento muito mais confortável. Os pacientes amam. Os pacientes. Gente, quem não viveu a era de provar um dente
e não dá certo, e mandar para o laboratório, e prova uma coroa, e tá desadaptada, e volta, e vem, e volta. A partir do momento que você tem o fluxo redondo, que você entende o digital, como a Andressa disse, não é ter equipamentos, É entender. é entender o Entender os fluxo. processos. Porque você pode moldar, você aí, dentista que está vendo a gente, você não pode ainda comprar um equipamento, você pode moldar e o seu laboratório trabalhar no digital para você. E você pode também, de repente, solicitar um scan service, Exato, né? Através das radiológicas ou Muito até de bem. um colega parceiro, porque isso é interessante para ter oportunidade de conhecer, de vivenciar. Lá em Belo Horizonte a gente tem alguns colegas que fazem, né, laboratórios e é uma oportunidade de você Sim. entrar no fluxo sem adquirir e despertar o interesse e gerar, de repente, uma conexão com aquele aparelho. Exato. Você pode virar um dentista digital sem você começar pelo investimento. Você tem que Na verdade, você tem que começar investindo, mas em conhecimento. Exatamente. E não em equipamento. Pensar digital antes de fazer É. o digital. Perfeito. Olha que Aprender o digital Exato. antes de investir no digital. Porque é muito interessante isso. E quanto antes começar esse investimento em conhecimento, melhor. Porque tem tanta ferramenta mais barata, mais acessível, que você já pode colocar no seu dia a dia. E eu nunca vou esquecer uma coisa que aconteceu comigo. Eu não tinha scanner ainda, eu trabalhava numa outra clínica, eu ainda não tinha aberto a minha. E eu já fazia laminado cerâmico, eu já era especialista em prótese. E eu estava fazendo um caso extenso de uma reabilitação de uma paciente. E naquele momento, e veja, foi antes da pandemia, não tinha Instagram, não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje. Mas já lá atrás, são uns 10 anos, essa paciente me questionou. Ué, você não vai fazer o meu planejamento pelo computador? Porque ela já tinha visto em algum lugar e ela queria, aquela experiência era a que ela estava esperando. Você imagina os pacientes de hoje, que estão vendo direto no Instagram, no YouTube, é isso que eles querem. Então, o dentista que ainda não fez o movimento de começar a entender a odontologia digital e transformar a experiência do paciente, esse dentista está ficando para trás muito rápido. Posicionamento, Andressa. Totalmente. A gente precisa entender qual é o nosso posicionamento frente ao nosso paciente. A partir do momento que você entende qual é o seu, o que você busca, o que você quer entregar, o resto fica fácil. Hoje está muito acessível, gente. Você vai fazer uma compra, você consegue comprar um equipamento, né, com boas condições de pagamento, você consegue alugar um scanner, você consegue fazer parceria com o laboratório. Basta querer. Eu vou contar uma outra história que você estava comentando. Eu tive um aluno na faixa dos seus 60 e poucos anos e ele falou assim, Isabela, eu estou te procurando porque a minha paciente me exigiu. Porque ela fez um orçamento, né, gente? Que se fala, o paciente chega contando isso. Eu fiz um orçamento com um colega seu, mas ele me apresentou na tela do computador. Do computador. Olha só. A imagem dos meus dentes, 60 e poucos. O que ele fez? A primeira coisa, buscou conhecimento, que eu achei super legal, porque ele foi buscar qual scanner ia adaptar melhor à rotina dele, o que ia se adequar. Ele comprou e hoje ele está arrasando, ele está acompanhando. realizando. E olha que interessante que aconteceu comigo. Quando eu entrei para o fluxo, eu comprei o scanner, passou um tempinho, comprei uma impressora. Gente, eu não sabia nada de impressão 3D. Nada, absolutamente nada. Como a maioria dos dentistas que compram a impressora. E ganham, né? Compra o scanner, ganha a impressora. Exatamente, mas ela fica na caixinha. Enfeite de prateleira para Exato. alguns, né? Mas quando eu comprei a impressora, olha a falta de conhecimento. Eu tô falando como experiência própria, como que é importante primeiro a gente buscar. Compramos a impressora, na época eu comprei com uma colega, né, que foi a mesma que a gente dividiu o scanner, o meu primeiro scanner, e eu não sabia que era imprimir, lavar e tinha uma pós-cura. Para mim era imprimir e ponto. Tá pronto. Gente, na hora que eu vi aquele modelo saindo da Melado. plataforma, melado, cheio de resina, eu cresci. E agora? O que a gente faz? Estuda. Estuda. Gê, não sabia que tinha que passar álcool isopropílico. Na época eram as instruções do fabricante, tinha que pôr. Olha a falta. Então você não pode fazer isso, é o caminho reverso. Então tem que buscar o conhecimento, que às vezes o dentista também cria uma ilusão que não vai ter curva de aprendizado, ou que aquilo é muito simples, não que seja complexo, mas
passa a ser simples quando você conhece. Mas Isa, você falou do seu paciente, do seu aluno Isso. de 60 e poucos anos, e eu li uma coisa muito interessante, um dado muito interessante, que a gente às vezes não para pensar. A maior faixa da população que é responsável pelo pagamento da maior faixa de boletos hoje são os millennials. Não é, já não é mais a geração X. Ainda tem muitos, né? Mas a millennial já está ganhando. E quem é a próxima geração que está vindo? São a geração Z. Isso. Os millennials estão navegando muito bem a odontologia digital, porque a gente acompanhou o nascimento da internet, o nascimento do smartphone. A gente que é millennial, a gente se adaptou. Então, a gente começou dentista analógico. Eu comecei dentista analógico e vivi a transformação da odontologia digital. Tá vindo uma geração de recém-formados, na verdade, já está aí. Já tem uma grande leva de dentistas novos no mercado que já são dessa geração que é muito mais tecnológica. Só que aí tem um conflito geracional aí. A nova geração é muito tecnológica e falta muito embasamento dos princípios da odontologia, principalmente de prótese. Sim, que não mudam. Não mudam. Que são a base. Exato. Né? E a geração Z, mais antiga, que está muito enraizada à odontologia analógica, está tendo que fazer um esforço para se adaptar com a tecnologia. Então, as duas gerações estão sofrendo muito, enquanto os millennials ainda até estão se adaptando um pouco mais rápido. Só que qual é a tendência de mercado? Cada vez mais geração Z. Tanto como tomadores de decisão, os nossos... A gente está falando de uma geração millennial de dentistas que estão se adaptando rápido, mas os nossos pacientes que tomam a decisão, que compram o tratamento, que são os tomadores de decisão, pai dos filhos que usam ortodontia, filhos, é uma geração que cuida dos pais, então eles estão tomando a decisão de compra, inclusive da reabilitação dos pais. É a geração millennial que, como viveu essa transformação tecnológica, gosta muito disso. Então, tem uma aceitação muito grande da odontologia digital. E, por outro lado, essa geração Z, que está aumentando nos nossos consultórios, daqui a pouco não vai querer saber de mais nada analógico. Se você não tem uma odontologia digital para oferecer, talvez você fique sem público. Vocês não acham? Com certeza. E a evolução está muito rápida. A gente que tem o fluxo na clínica, eu conto para vocês. Às vezes a gente domina um software, aprende tudo dele, começa a usar, a gente dorme, acorda, ele teve uma atualização. Ele entrou uma IA. E aí você tem que sentar lá e aprender como você vai trabalhar com aquele software. Você compra uma máquina, você está fazendo tudo, de repente vem outra máquina. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para você que está vendo a gente aqui, não se frustrar às vezes. Existem pessoas que falam, eu comprei um equipamento X o ano passado e agora já saiu muito melhor. É como o iPhone. Você tem um iPhone 14 que funciona super bem e agora tem um 17. Se você fosse apegar a todas as evoluções de tudo, você pode ter uma frustração. Então, entenda o seu modelo de negócio, entenda qual é o equipamento, o fluxo mais direto para você, aquilo que se encaixa mais na sua rotina e faça aquilo acontecer. Eu acho que o mais importante de que eu vejo hoje é a ação. Alguns dentistas estão paralisados. Eu acho que está faltando em alguns ação. E é aí que a gente entra com a parte do quê? Da ciência, que é o que a gente veio buscar nesse mestrado. Para a gente levar o quê para os nossos alunos? A verdade. Sim, a ciência. Conhecimento técnico. Com embasamento científico. Com embasamento científico. O que a gente ouviu de um professor aqui, né? Que o especialista de bancada é o que quer saber mais. E quem é o especialista de bancada? O vendedor. O vendedor. Então, saiba onde vocês estão buscando conhecimento. E sabe o que é importante, Karina, que você falou? Não vire as costas para o mundo digital. Ele está acontecendo, ele não é o futuro, ele não é modinha, ele é o presente. Isabela, Não vire as costas. uma coisa que a gente fala muito para os nossos pacientes na clínica,
é que raio-x panorâmico é hemograma de dentista. Não dá mais para você fazer uma avaliação clínica num paciente, montar uma avaliação, um orçamento para o paciente, sem ver uma radiografia. Eu não tenho raio-x panorâmico. Você pode ter um sensor, um raio-x portátil com um sensor, que você vai ter uma imagem na tela. Muitos dentistas, muitas pessoas têm pensamento, a mente muito limitante. Não é para mim. Eu não tenho 100, 200 mil para investir. Só que, às vezes, o que falta em alguns é buscar alternativas acessíveis que te façam estar no digital, entregar uma odontologia de excelência e escalonar o seu negócio. E se você não está pronto para investir, você terceiriza. Terceiriza, justamente. Eu mesma já trabalhei. Quando eu entrei na odontologia digital, eu trabalhava em outra clínica e foi adquirido aquele primeiro equipamento da Sirona na época, Serec. que era o scanner com o Serec, com a fresadora. Então, era para ser o fluxo totalmente chairside, uma revolução, super interessante. Fui para São Paulo fazer cursos. E aí, naquele momento, imagina, a pessoa investiu um monte naquele equipamento e ele queria que a gente fizesse todos os trabalhos só com aquele equipamento, que eu não podia mais mandar nada para o laboratório. Só que Sabe, não é assim que funciona, né? não é assim que funciona. E aí eu fui buscar conhecimento, porque eu também, foi pela dor. Porque eu caí de paraquedas ali no fluxo digital, eu tinha que aprender a trabalhar com aquilo e não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. Então, mas ao mesmo tempo que foi assim um pouco estressante na época, mas foi muito encantador. Desafiador, né? Desafiador, mas muito encantador e enriquecedor. Quando eu montei a minha clínica, aí eu fiz como a Karina falou. O que realmente faz sentido para mim? E eu continuo me fazendo essa pergunta de tempos em tempos. Ela vai existir sempre, né? É uma constante. Você acorda e pergunta, né? Isso faz sentido para mim? Isso é real para mim? E montei a minha clínica, o que eu foquei? Eu falei, bom, o que faz sentido para mim hoje é ter a primeira etapa do processo. Do CAI-CAD-CAM, eu tenho o CAI. Aquisição de imagem digital, eu tenho. Sim. Eu não tenho tudo. Eu não tenho tomógrafo. Não fez sentido para mim. A conta não fecha. Então, vou deixar de pedir uma tomografia? De jeito nenhum. Não se opera paciente sem tomografia. Então, eu terceirizo. Exato. É só não sofrer. Tomar as decisões conscientemente. Com E a gente não sofrer, né? Indo dentro da realidade, das possibilidades, e nem por isso a gente vai deixar de entregar uma odontologia de excelência por ausência de exame, né, gente? Porque Isso certas mesmo. coisas são clássicas, básicas e devem existir sempre. Gente, agora nós vamos virar um pouco esse assunto, hein? Que é um assunto ali, ó. Odontologia digital por elas. O que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, meninas? Vamos falar qual é o sentimento de ser mulher, empreendedora, mãe, esposa, estudante. Eu ouço da minha filha, mamãe, você é a única mãe da escola que estuda. Então isso tem um peso, né? Você deixar sua casa, sua clínica, para vir aqui buscar conhecimento. E qual é o peso de ser mulher no digital? A Andressa fala, depois a Isa. Vamos sentir de cada uma, depois a gente vai fazer um bate-bola aqui. Esse assunto, ele dá pano pra manga, né, Karina? Com certeza. Eu não colocaria como um peso. A gente que é mulher, a gente sabe dos nossos desafios. A nossa profissão é uma profissão majoritariamente feminina. 70% das dentistas do Brasil são mulheres. Mas a gente ainda tem que conquistar muito espaço. Principalmente no quesito de equilibrar as coisas. Eu ouvi uma frase num podcast que eu estava ouvindo, que eu adorei. Ela foi, se não me engano, a CEO do Nubank. E ela falou assim, imagina onde que as mulheres chegariam se elas também tivessem uma esposa. E isso é muito real. Porque dar conta de tudo... Ou não dar, né? Nem sempre é possível, é difícil equilibrar. São muitos pratinhos. São muitos. Ao mesmo tempo, eu não considero um peso, eu considero uma responsabilidade Exato. gigante a gente dar esse exemplo,
não só para as nossas filhas, filhos, mas também para as nossas alunas, que são a maioria. Tem muitas dentistas que têm filho também, que tem casa para cuidar, que às vezes não consegue achar tempo para estudar, mas hoje tem o online, que equilibra isso. Dá uma fugidinha no presencial de vez em quando. Não se sinta culpada por deixar filho em casa. Dá pra gente deixar filho com alguém muito bem cuidado. Dá pra gente ter um momento e equilibrar as coisas. Só precisa de muita organização e mentalidade forte. Até porque, né, pra gente ser boa como mãe, a gente precisa ser boa como mulher e como alcançando os objetivos que a gente quer. Exato. Eu vejo muito isso que nós estamos aqui buscando, né, É uma satisfação pessoal, vocês concordam? Sim. Claro. É uma felicidade. Realização. A Isabela um dia me falou uma coisa, né? Eu amo ser mãe, mas eu amo ser a Isabela. E eu amo ser a Karina. E quem é? E quem sou eu? Eu sou eu aqui, fazendo o que eu gosto, buscando o que eu quero, trabalhando com odontologia digital, dando minhas mentorias, dando minhas aulas e sendo mãe. Uhum. E sendo super feliz sendo mãe. E entendendo e explicando para elas que às vezes eu não vou estar lá o tempo todo. Mas eu também estou feliz não estando. E isso não tem problema. Eu não vejo mal em dizer aqui nesse podcast para todo mundo que está me ouvindo que eu sou feliz aqui, longe delas. Afinal, eu estou aqui buscando o que me faz feliz para ser feliz com elas. Conta pra gente, Ias, um pouquinho. Perfeito. Eu falo que, assim, é desafiador, como você disse, mas é maravilhoso. E é maravilhoso a gente estar aqui, nós três, vivendo esse momento juntas, e nossos filhos estão em casa. Afinal de contas, nós estamos em Campinas. Estamos em Campinas. Em pleno módulo Em pleno de mestrado. módulo de mestrado. Mas é muito gratificante saber que a gente consegue fazer isso tudo. Como é que a gente certeza, ouve? Hoje a gente ouviu lá no mestrado, não foi? Eu não sei como que vocês inventam tanta coisa, como que vocês estão dando conta de tanta coisa. Exato. E às vezes quem está olhando de fora, o olhar do outro, é mais pesado do que o que a gente está vivendo. Mas deixa eu contar uma história para vocês bonitinha, porque às vezes é muito comum as mães, as mulheres se culparem, às vezes deixam de sair estudar, Sim. deixam de se aprimorar por sentir culpa de deixar os filhos. E quem nunca, né? Aí esses dias a minha filha chegou em casa da escola me contando que ela tinha que fazer um trabalho, ela tinha que falar tinha que gravar um vídeo em inglês. E que o tema do vídeo era assim, meu herói, algo desse tipo. E ela veio me mostrar, assim, feliz e orgulhosa do quanto ela estava fluente em inglês. E eu comecei a ouvir, eu comecei a chorar, porque ela começou a falar que o maior exemplo dela, que heroína, era a mãe dela. Que ela queria crescer, ela queria ser igual quando ela crescesse. Aquilo ganhou meu coração, porque eu não vou mais me culpar, porque eu tô sendo um exemplo para ela Espelho. de que mulher pode sim conquistar várias coisas. Exatamente. E o digital é para as mulheres. E, na verdade, acho que a gente busca aqui, para vocês, mulheres que estão nos vendo hoje, né, é uma inspiração. Falar que o caminho não é fácil. Não é. Existem desafios como todas nós temos, né? A gente deixa casa, a gente deixa escola dos meninos, marido, o que seja, né, gente? O próprio consultório, os pacientes, as responsabilidades para nos dedicar para o crescimento. Que a gente tem que buscar o crescimento sempre, né? Isso é fundamental. E isso que a Karina falou, que é uma frase que eu carrego para minha vida. Eu sou Isabela filha, eu sou Isabela mãe, mas eu amo ser a Isabela Pisani como pessoa que tem os seus sonhos, que tem os seus medos, mas que não desiste daquilo que ela deseja. E a nossa profissão, entre aspas, é muito mais feminina em quantidade de dentistas, mas nesse meio que nós estamos hoje, odontologia digital, reabilitação, implantodontia, é muito masculino. Então você, dentista que está vendo nosso podcast, não só para todo mundo, mas principalmente para as mulheres, você também é capaz de ter o que você quiser, o equipamento que você quiser. Você pode dominar um software, você pode dominar um scanner, uma impressora, uma fresadora, você pode ter o que você quiser. A partir do momento que você se dedicar a isso e você se sentir determinada a alcançar um objetivo, você vai alcançar.
Porque é fácil fazer a gente desistir de alguma coisa, gente? De jeito nenhum. Não. Mas você sabe que é muito legal que quando eu comecei a especialização em implantodontia, faz 20 anos, era um mundo Super também masculino. totalmente masculino. Totalmente não, mas a maioria é masculino. E já tinham muitas mulheres e mulheres fortes na minha turma e que eu aprendi muito com elas. E foi muito interessante ver ao longo dos anos como as mulheres conquistaram, sim, o espaço na implantodontia. Hoje nós temos grandes referências, grandes palestrantes na implantodontia, também na prótese. E eu tenho certeza que a odontologia digital vai ter o espaço para as mulheres crescerem também. A gente está aqui para isso. Mulheres no palco, né? Afinal de contas, a gente sempre quer ver mais mulheres nos palcos dos congressos. Congressos, claro. O nosso olhar clínico, eu vejo lá no meu laboratório, às vezes tem um projeto, alguma coisa lá rodando. A hora que eu venho de longe, assim, o meu olhar é tão clínico, que eu vou num ponto minucioso que às vezes passou por olhar de várias pessoas. Então, o nosso olhar clínico, a mulher, ela tem essa, vamos dizer, uma delicadeza, um olhar a mais, uma percepção. Então, isso é maravilhoso. Se você tem esse sonho de trabalhar no digital, se você é implantodontista, quer operar com cirurgia guiada, gente, vocês podem tudo. Nós podemos tudo. A gente não pode ser segmentado ao pensar masculino, feminino. E não que a gente esteja aqui militando, né, meninas? Não é o nosso foco. Nem falar que mulher é isso e homem é aquilo, de hipótese alguma. Meu marido é dentista, inclusive, tudo que a gente fez, Crescer fomos junto. juntos. E o olhar dele para mim, me vendo de igual para igual, foi uma das coisas que me fez vir atrás do que eu queria. Eu nunca me senti menos por eu ser mulher. Exatamente. E ele, às vezes, saber mais que eu naquele momento, quando tudo começou, porque ele tinha mais tempo para dedicar. E eu nunca me senti assim dentro da minha clínica. E o que eu quero dizer aqui hoje para você, mulher, que às vezes seu marido é dentista, ou se você vive num mundo masculino, mas que você também queria buscar isso, basta você querer. Tá aí. Conhecimento tá aí para todas nós, para todos nós, né? Não é todas, para todos. Para todos. E é isso aí. Vamos fazer agora um bate-bola, meninas? Vamos lá? Meninas, então vamos lá. Vamos começar a fazer um ping-pong aqui para a gente finalizar esse bate-papo que foi delicioso. E em breve nós teremos convidados e convidadas para brilhantar nosso bate-papo com vários assuntos. Então vai ser bem legal. Aguardem os próximos episódios de Odontologia Digital por Elas. Então vamos lá, Andressa. Para você, uma palavra que define a odontologia digital. Previsibilidade. Ótimo. Vamos lá, Karina. O futuro da odontologia será mais humano ou mais tecnológico? A tecnologia não vai substituir o olhar humano. Eu acho que é os dois juntos. Perfeito. Andressa, o que não pode faltar em uma clínica? Você que tem uma clínica maravilhosa, dê uma dica pra gente aí. Gestão e processos. Karina, qual habilidade todo dentista deveria desenvolver? Primeiro, senso crítico. Filtrar o que você recebe. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Porque se você não tiver senso crítico, opinião bem formada e fontes seguras daquele conhecimento que você tem, não vai dar certo. Olha, a próxima pergunta eu vou fazer para mim mesma, porque a resposta é ótima. O que você gostaria de ter aprendido antes? Vou contar para vocês, eu sempre falo isso, eu gostaria de ter assistido a minha aula de escaneamento antes de ter comprado o meu scanner. Eu deveria ter buscado conhecimento antes de adquirir, porque eu comprei realmente, isso vai ser tema para um próximo episódio, que eu vou contar a minha história mais a fundo antes de adquirir o scanner. Então, eu acho fundamental você buscar conhecimento antes da aquisição de alguma ferramenta tecnológica. Vamos lá, Andressa, o que significa sucesso hoje? Sucesso. Sucesso para mim é ser realizada. Sabe, para mim não está exatamente relacionado a dinheiro ou um cargo, um título, mas sim a realização pessoal. E você saber que você ainda tem muitos objetivos que claro, você nunca atingiu tudo, nunca vai estar satisfeito com tudo, mas que com o que você atingiu até hoje, você olhar para a tua jornada e se sentir realizada.
Sabe uma coisa que eu falo relacionado a isso? O segredo da vida é ser feliz fazendo. Se você se dispor a fazer algo que te traz infelicidade, frustração, chateação, não dá para fazer. Aproveitar a jornada. Aproveitar a jornada, ser feliz fazendo, gente. Eu acredito nisso. Karina, pra gente fechar, um conselho para os dentistas jovens. Estudem, falem inglês. E aprendam, gente, a dominar software, mexer em computador. Não é só o celular, por favor, por favor. Maravilhoso. Então, vocês viram que a conversa foi muito além de odontologia digital, né, Andressa? Muito, foi super interessante. Eu tô já ansiosa para os nossos próximos capítulos. Você aí de casa não pode perder. E se você que assistiu o nosso podcast tem interesse em saber mais sobre odontologia digital, sobre o fluxo digital, como inserir o fluxo na sua clínica, eu, Andressa, Isabela, cada uma de nós temos um modelo de mentoria, assessoria, cursos direcionados para dentistas que já estão no fluxo, querem entrar no fluxo ou já tem todo o fluxo instalado na sua clínica e quer escalonar o seu negócio, movimentar o que você já tem. Então, estamos aqui também, né, meninas, para falar um pouco com vocês sobre isso, sobre esse projeto educacional que a gente tem. E em breve a gente vai contar muito mais sobre isso. Hoje foi só o comecinho da nossa jornada aqui. Com certeza. E quem quiser conversar diretamente com a gente, pode chamar no direct. Exato. A gente vai respondendo por lá enquanto a gente não dá mais novidades. Exatamente, estamos prontas, hein? Aguardem os próximos episódios. Obrigada, gente. Até a próxima.